Fábio, então pode iniciar a sua apresentação. Ok. Bom, primeiramente quero agradecer também aos professores da banca por terem aceitado o convite. Vamos lá então. Como o professor Roger disse, né, o trabalho tem como tema aí os conversores baseados na estrutura CPIC modificada com comutação SOAB para aplicações de elevado desempenho. Essa apresentação está dividida aqui em 5 tópicos, né, conforme apresentados. Vamos a eles. Bom, primeiramente, em relação à motivação do trabalho, a demanda ali por energia, né, a nível mundial vem numa crescente, né? Claro, excluindo aí o período da pandemia, né, que a gente teve períodos de quarentena que paralisaram diversos setores da economia. Mas aqui, falando do Brasil, por exemplo, em 2022, né, o ano fechou aí com um aumento de consumo de energia de 1,5% em relação a 2021, né? Então, o aumento aí da capacidade produtiva está voltando a crescer. Em 2023, a tendência é ser ainda maior. Em relação às fontes renováveis de energia, né, elas surgem como alternativa às fontes poluentes, que são os combustíveis fósseis, né, que, como todos sabemos, são poluentes e produzem aí o efeito estufa, por exemplo. Uma questão interessante em relação às fontes renováveis de energia é a questão da guerra na Ucrânia, né, que devido a essa guerra teve uma crise de energia na Europa, né, e isso traz mais em voga, né, o assunto da transição para fontes limpas de energia, né, para diminuir a dependência dos países, né, de petróleo, gás natural e afins. Em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, né, isso vem ao encontro aí de processamento da energia, né, de ser, né, processamento e a geração ocorrer de maneira mais eficiente e com tecnologia que aproveite melhor, né, tenha menos perdas e afins. A preocupação ambiental é um ponto, né, que está em voga nas últimas décadas aí. Ela vem ao encontro também da, né, diminuição do consumo de combustíveis fósseis, né, através do desenvolvimento de novas tecnologias ou melhoria de tecnologias já existentes. O objetivo geral do trabalho é desenvolver tecnologias, né, aplicadas ao conversor CPIC modificado e suas, né, variações topológicas, visando melhorar o desempenho tanto estático quanto dinâmico da topologia. Os conversores propostos nesse trabalho, né, operam aí com elevada frequência de chaveamento e alta eficiência. Como objetivos específicos, temos aí, né, realizar o estudo de tecnologia de comutação suave, realizar o equacionamento de instrumento dos componentes, né, dos conversores propostos nesse trabalho, definir uma metodologia, né, de projeto para os conversores propostos, simulação e validação das estruturas, por fim, a construção de protótipos, né, para obtenção dos resultados experimentais e, por fim, análise desses resultados obtidos, tanto teóricos quanto experimentais. O crescimento aí do uso de fontes renováveis de energia está numa crescente, né, como todos sabemos. Segundo a Agência Internacional de Energia, as fontes, pelo menos ele fala aqui no Brasil, mas acho que isso pode ser expandido a nível mundial, né? As fontes que sempre estão mais em destaque seria, né, a energia solar e a energia eólica. Aqui ele fala também um ponto importante, que ele fala que a energia solar no Brasil, né, segundo essa mesma agência internacional, ela tem uma previsão aí que pode chegar, né, a 30% da matriz energética do país. Mas é uma previsão, né, que essa agência faz. Aproveitamento mais eficiente da energia, né, como dito em algum slide anterior, ela ocorre com o desenvolvimento de novas tecnologias ou melhorias, né, de tecnologias já existentes, que é o caso do conversor CPIC modificado, né, que ele é uma evolução do conversor CPIC clássico, né, que através de uma alteração topológica, né, surgiu o CPIC modificado, e essa alteração topológica, né,
proporcionou um conversor aí de alto ganho estático intrínseco, né, menores esforços nos semicondutores. Como dito, né, o conversor CPIC modificado e suas variações, ele possui um alto ganho estático intrínseco, a topologia. E em relação ao menor impacto ambiental, isso é um comparativo, né, que a gente faz entre as fontes renováveis de energia e as fontes, os combustíveis fósseis, né, que tem impacto ambiental, mas as fontes, os combustíveis fósseis têm um impacto ambiental muito maior do que as fontes renováveis de energia. Bom, na revisão bibliográfica, primeiramente, aqui são apresentadas algumas topologias, né? Na figura A é o conversor CPIC modificado, né? E as demais figuras são variações, né, topológicas do conversor CPIC modificado. Neste caso aqui, são variações topológicas, né, que não utilizam acoplamento magnético, né? São alguns retificadores, o CPIC modificado com indutor chaveado e uma topologia CPIC modificado bidirecional. Aqui são apresentadas algumas outras topologias, algumas outras variações topológicas, né? Aqui com um acoplamento magnético, né? Seja paralelo ou série, e célula modificadora de tensão. Essa topologia em questão, né, possui um ganho estático aí bem superior às topologias clássicas que a gente conhece, né, como boost e CPIC modificado clássicos. Em relação às tecnologias de comutação suave, né, o estudo que foi realizado, o primeiro ponto a destacar é que foi utilizada a topologia Boost, né, Boost clássica, para fazer esse estudo. Esse fato ele se justifica, né, porque o CPIC modificado, se você observar, a entrada dele é um conversor Boost, né? Então, esse fato justifica o estudo aí pela topologia Boost clássica. Aqui em questão, a gente tem o conversor Boost semi-ressonante, né? Algumas características, né, da topologia, que a indutância de entrada ela tem um valor reduzido, a ressonância, né, entre o LR e o CR é o que proporciona a comutação suave nessa topologia, ela é modulada em frequência e opera somente no modo descontínuo. Aqui a gente tem um conversor Boost com comutação ZVT. Em relação ao Boost clássico, né, a gente tem um acréscimo aí dos componentes L2, S2 e D3, né? Em relação às topologias semi-ressonantes, ele possui menores esforços aí de corrente. O sinal de comando é sincronizado, né, o que adiciona aí uma complexidade um pouco maior à topologia. E o interruptor S2, ele possui bloqueio dissipativo, né, fato que limita aí a frequência de operação da topologia. Aqui temos o conversor Boost ZVRT, com comutação ZVRT. Em relação ao Boost clássico, a gente tem a troca aí do diodo de saída do conversor Boost pelo interruptor S2. Tal topologia opera aí no modo de condução contínua em toda a faixa de carga. O sinal de comando é complementar, né, que é de fácil implementação. E ambos os interruptores, né, tanto S1 quanto S2, eles operam aí com comutação ZVS, tanto na entrada em condução quanto no bloqueio dos interruptores. Aqui a gente tem o conversor Boost com a célula Buck Boost, né, com grampeamento ativo. Desculpa. Em relação ao Boost clássico, a gente tem o acréscimo dos componentes L2, C2 e S2. Tal topologia, o sinal de comando também é complementar. Ele possui comutação ZVS também em ambos os interruptores. No entanto, a comutação suave ela é limitada aí até uma determinada faixa de carga. Aqui a gente tem um conversor Boost multifase com snubber não dissipativo. Em relação às topologias apresentadas anteriormente, ele é o que possui maior número de componentes. Ele utiliza aí snubber não dissipativos, né, que os pontos destacados na figura. E ele possui comutação ZCS, né, na entrada em condução dos interruptores, devido à indutância de dispersão fornecida pelos acoplamentos magnéticos. E a comutação ZVS ocorre devido ao snubber não dissipativo. Bom, essa é a primeira topologia proposta no trabalho, né, que é o conversor CPIC modificado ZVRT. Ele opera no modo de condução contínua, né?
A técnica de comutação escolhida, né, em relação às outras apresentadas anteriormente, foi a técnica de comutação suave ZVRT. Aqui é um ponto importante a destacar, é que a utilização de tal técnica, ela impõe a topologia a operar no modo de combustão contínua, né, não se tem outra possibilidade. Ela opera aí com comutação suave em toda a faixa de carga e possui 7 etapas de operação. Aqui as demonstradas etapas de operação da topologia. Aqui são as formas de ondas teóricas, né? Aqui comprovando o sinal de comando é complementar. Aqui uma das principais equações do conversor, né? A tensão em cima do capacitor CM, né? Que é a tensão de saída do conversor boost, né? A tensão sobre o capacitor CS, tensão de saída sobre o conversor buck boost. E o ganho estático, ele é 1 mais D vezes maior que o conversor boost. Né? Só para fazer em questão de valores, se a gente operar, por exemplo, aí, com uma razão cíclica de 0,7, para o conversor boost a gente vai ter um ganho, boost clássico, né? A gente vai ter um ganho de 3,3, já para o conversor CPIC modificado, né, para a mesma razão cíclica 0,7, a gente vai ter um ganho aí de 5,7. A questão da comutação suave, para essa topologia, ela depende de 2 condições para que a comutação suave ocorra de maneira adequada. A primeira condição é que a corrente que flui pelo indutor de saída, que é o L2, seja, né, maior ou igual à corrente de entrada. Né? Essa é a primeira condição. A segunda condição é que a energia armazenada no indutor de saída, né, no indutor L2, até o momento do bloqueio do interruptor S2, seja, né, suficiente para efetuar a carga e descarga de maneira ressonante das capacitâncias intrínsecas do interruptor. Né? Atendendo a essas 2 condições, a comutação suave ocorre sem problemas. Aqui apresentando o parâmetro IC, né, quais correntes o compõem. Em relação ao interruptor S2, né, a comutação suave ela ocorre com a energia armazenada nos indutores L1 e L2, a energia armazenada nas 2 primeiras etapas de operação, né, visto que a terceira etapa já tem a condução do diodo intrínseco de tal interruptor. Em relação aos parâmetros desse protótipo, né, ele tem uma tensão de entrada de 30 volts, tensão de saída de 200 volts, potência de saída 180 watts, e a frequência de chaveamento 70 kHz. Aqui só para um efeito de comparação, a estrutura CPIC modificado, né, original, né, ela possui comutação dissipativa, né, apesar de ser um conversor de alto ganho estático intrínseco, ele possui comutação dissipativa tanto na entrada de condução quanto no bloqueio. Tal topologia, né, segundo o artigo, né, ela operava lá com 24 kHz, né, então a estrutura com comutação suave, né, proporcionou praticamente a gente triplicar esse valor de frequência de operação, além da razão cíclica também ser da estrutura, né, original, também ser um ganho, um valor de razão cíclica superior ao utilizado neste conversor. Aqui em relação aos componentes utilizados no protótipo, né, para os interruptores a gente utilizou 2 CMOS, diodo de saída um diodo Schottky, os capacitores utilizados são capacitores de polipropileno. Em relação ao sinal de comando, né, foi utilizado um driver, o FAD3080, né, um optocuplador. O DSP é um microcontrolador da Texas. Bom, em relação aos resultados simulados, aqui são apresentados alguns, né, que são a tensão e corrente no interruptor S1, tensão e corrente no interruptor S2, aqui à direita, né, tensão e corrente nos indutores, né, tanto no indutor de entrada quanto no indutor de saída. Aqui, em relação à comparação dos resultados, né, simulados e calculados, o respectivo erro, né, entre os resultados. Aqui a gente tem os resultados, alguns dos resultados experimentais, em que temos a tensão e corrente no interruptor S1, na figura esquerda. Na figura direita, é apresentado nessa mesma forma de onda no detalhe, né? A gente pode observar que tanto
Desculpa. Que tanto o bloqueio ele ocorre com comutação suave, como a gente pode observar, quanto a entrada em condução, né? A curva aqui em roxo e verde é o sinal, né, da tensão, né? Dreno source, gate source, né? Mostrando aí, né, evidenciando a comutação suave, então, o interruptor. O mesmo fato é apresentado com o interruptor S2, né? À esquerda a figura e à direita a figura no detalhe, né? Mostrando que as comutações ocorrem com comutação suave. E a mesma fato é feito aqui a tensão dreno source, gate source para o interruptor S2. Aqui a questão do rendimento dessa topologia. Primeiramente, eu destaco que as curvas de rendimento, né, para esse conversor foram feitas com as medidas, né, foram obtidas com o conversor operando em malha aberta. Então, a figura à esquerda, né, a gente tem duas curvas de eficiência, né. A curva em vermelho é o conversor CPIC modificado com comutação dissipativa, né. Então, na potência nominal de 180 watts, ele tem um valor de rendimento aí próximo de 92%. Já a estrutura com comutação suave, ela tem um valor de rendimento aí de 97%, né? No entanto, em baixas potências, né, a gente tem uma elevada energia circulante no circuito, que aumenta as perdas por condução no conversor com comutação suave, né? Tendo esse fato, né, foi aplicada a técnica de variação da frequência para verificar melhorias, né, se haveria melhoria do rendimento, né. Então, aqui na figura à direita, né, é mantida essa curva, né, de rendimento em preto, que é a curva do CPIC modificado VRT para a frequência de 70 kHz, né, e a curva em vermelho, né, até 100 watts, né, a gente teve a topologia operando em 70 kHz, a partir, né, na frequência de 75 watts e 50 watts, é feita essa variação de frequência, né, e essa técnica utilizada, ela proporcionou a melhora significativa do rendimento, né, se mantendo aí em torno de 95% para baixas potências. Aqui a segunda estrutura proposta, né, e implementada no trabalho, né, que é o conversor CPIC modificado ZVRT com acoplamento magnético série e sem modificador de tensão. Tal estrutura é uma evolução do meu trabalho de mestrado. Ela possui teca elevador associado, né, que seria o acoplamento magnético série e a sem modificador de tensão. Né, ela possui elevado ganho estático, né, devido ao uso dessas técnicas elevadoras. Também opera no modo de condução contínua. A alteração topológica, ela é similar ao conversor CPIC modificado ZVRT apresentado anteriormente, mas o comportamento é totalmente diferente devido à presença da indutância de dispersão fornecida pelo acoplamento magnético. E além disso, a operação com comutação suave, ela ocorre em toda a faixa de carga. Tal estrutura possui 9 etapas de operação, conforme apresentado. Aqui as formas de ondas teóricas, né? Também é aplicado o sinal de comando complementar, que é de fácil implementação, conforme dito. Aqui algumas equações, né, da topologia, né, apesar do elevado ganho estático, né, a tensão aí sobre o capacitor C1 e, consequentemente, os interruptores aí é igual a tensão de saída do conversor boost. Para a questão do ganho estático, né, foi considerado o efeito do coeficiente de acoplamento, né, dado que o corrente magnético aí não é ideal. Em relação à comutação suave, para essa topologia, né, existe um valor mínimo aí para a indutância de dispersão, né, para que a comutação suave ocorra aí de maneira adequada. A primeira condição que nós temos aí para a ocorrência da comutação suave é que a corrente que flui pelo primário do acoplamento magnético seja maior que o valor de corrente mínima do indutor de entrada, né? E a segunda condição é que tenha o valor mínimo de indutância de dispersão, né, que é representado pela segunda equação. Isso vai ficar mais claro aí no próximo slide. Aqui foi feita uma simulação
com valores diferentes de indutância de dispersão, né? Para o valor de indutância de dispersão de 5 microhenries, a computação suave não ocorre de maneira adequada, né, conforme visto na figura à esquerda, né, porque não tem energia suficiente para efetuar a comutação. Já na figura à direita, né, com a indutância de dispersão de 10 microhenries, que é o valor mínimo de indutância de dispersão utilizado no protótipo, com esse valor de indutância de dispersão, né, a computação suave ocorre de maneira adequada, né, e não tem problemas aí com o rendimento. Aqui é a questão da computação suave em baixas potências, né, que essa computação suave é mantida em baixas potências também aqui utilizando a indutância de dispersão de 10 microhenries também. Aqui alguns parâmetros do protótipo, né? Tensão de entrada 30 volts, né? Tensão de saída 450 volts, então a gente tem um ganho 15, né? Potência de saída 200 watts, frequência de chaveamento 100 kHz. A minha estrutura aí do mestrado, devido ao bloqueio ser dissipativo, né? Ela operava em 35 kHz, então a gente praticamente triplicou o valor da frequência de operação da topologia. E temos aí que a relação de transformação utilizada é igual a 2. Aqui os componentes utilizados, né? Interruptor IRP4768. Os diodos do DM1 e DM2 são diodos SHORT, que o diodo DM3 é um diodo ultra-fast. Capacitores de polipropileno. Aqui é a questão dos parâmetros LDP e LDS, né, que são a indutância de dispersão do primário e secundário do complemento magnético. A indutância de dispersão do primário, né, conforme medido com a ponte RLC, foi igual a 6 microhenries, né? Só que a indutância mínima de dispersão necessária, né, para que a emulsão suave ocorresse de maneira adequada era 10. Então foi adicionado uma indutância externa, né, de 4 microhenries, chegando aos 10 microhenries necessários. Aqui é o valor dos resultados simulados, né, alguns dos resultados simulados da topologia. Tensão em corrente no interruptor S1, tensão em corrente no interruptor S2. À direita, algumas formas de onda de corrente semicondutores, indutor de entrada, e aqui a tensão em alguns capacitores, né, capacitores de saída. Aqui a comparação, né, dos resultados simulados e calculados para essa topologia. Aqui os resultados experimentais. Então aqui a gente tem a tensão em corrente no interruptor S1, né, como a gente pode observar aqui na figura à direita, né, que é a figura que apresenta mais detalhado, a entrada em condução ocorre de maneira suave e o bloqueio também, né, com a comutação ZVS. O mesmo fato é para o interruptor S2, né, ele ocorre com comutação suave. A figura à direita são as tensões dreno source e gate source, tanto para o interruptor S1 quanto para o interruptor S2. Aqui é a questão do rendimento, né, obtido para essa topologia. Aqui são apresentadas, né, 3 curvas de eficiência. A curva em preto e em vermelho são curvas que eu obtive no meu trabalho de mestrado, né? A curva em preto é o conversor, né, com computação dissipativa no bloqueio, operando aí com 35 kHz. A curva em vermelho em 90 kHz, então a gente pode ver que, né, se obteve um rendimento inferior para uma frequência maior, né? E a curva em verde o rendimento obtido para a topologia com computação implementada nesse trabalho. Então, a gente pode ver que para a potência nominal de 200 watts, a gente tem um rendimento aí acima de 94%, e para 50 watts, né, a gente obteve um rendimento aí próximo aí acima de 97%, né? E não teve problema da topologia anterior com as elevadas perdas, né, elevada energia circulante no circuito, né, em baixas potências. Aqui temos a terceira topologia proposta no trabalho, né, que é o conversor CPIC modificado aí, componente magnético série, snubber não dissipativo e a conexão diferencial IPOS. Né, ele possui a entrada conectada em paralelo, né, a saída conectada em série. Ele possui a entrada em condução ZCS e bloqueio ZVS para ambos os interruptores, né. Ele é uma estrutura multifase, né, que permite, né, operar aí com a maior potência.
Os conversores, eles operam de maneira independente, defasados de 180 graus. E tal topologia possui 7 etapas de operação. Isso é mencionado na tese, né, mas para as etapas de operação, é considerado somente ele é composto, a estrutura é composta por 2 conversores, né? É considerado só o conversor superior, vamos dizer assim, porque as formas de onda elas são iguais, né? Só que elas são defasadas. Então, utilizar a estrutura como um todo para definir as etapas de operação, até eu comecei a fazer isso, mas só complicava, ficava mais complicado de entender. Então, foi optada essa técnica, né, de utilizar só os conversores para a obtenção das etapas de operação. Aqui a gente tem as formas de ondas teóricas, né? Como dito, as formas de onda são defasadas de 180 graus. Aqui é alguma das equações da topologia, né? Tensão de saída do conversor, tensão sobre o capacitor CM1A igual a tensão de saída do conversor boost, CS1A, tensão de saída do conversor buck boost. E aqui a gente tem o ganho estático da topologia. Em relação aos problemas do protótipo, a tensão de entrada em 30 volts, tensão de saída 500 volts, e a potência de saída é igual a 400 watts, que é o dobro da potência em relação aos conversores anteriores, né? A frequência de chaveamento também opera em 100 kHz, e a relação de transformação, nesse caso, é 1,41. Aqui os componentes utilizados, né, em relação aos conversores anteriores, é o que possui maior número de componentes. Para esse conversor, a gente não teve que adicionar uma indutância externa, né, em relação à indutância de dispersão. O driver utilizado para essa topologia também foi o FOD 3180 e o microcontrolador da Texas. Aqui os estados simulados, né, à esquerda a gente tem as correntes no interruptor S1A e S1B, né, mostrando aqui a defasagem, né, de 180 graus. Logo abaixo tem a tensão equante do interruptor S1A. À direita, a gente tem a corrente no interruptor S1A e a tensão sobre o capacitor CS3A. O capacitor CS3A ele compõe o snubber não dissipativo, né, um dos componentes que compõem tal snubber. Aqui ressalto, né, que quando a tensão sobre esse capacitor CS3A chega a zero, ou próximo disso, é interrompido o período ressonante no interruptor S1A. E aqui abaixo a tensão no acoplamento magnético e no interruptor S1A. Aqui os resultados, né, também simulados, calculados, os respectivos erros. Aqui é um dos resultados, né, 2 resultados experimentais obtidos, que seria, né, a tensão em corrente nos interruptores S1A e S1B, né, como a gente pode observar, a condução suave ocorre tanto na entrada e condução quanto no bloqueio dos interruptores. À direita a gente tem também, né, a tensão dreno source e gate source para os interruptores S1A e S1B. Aqui é a questão do rendimento da topologia, né? Na tese, ela é feita, para essa topologia, é feita uma evolução ali da topologia até chegar no conversor final, né, dizendo assim. Primeiramente, né, tem a topologia que ela possui entrada e condução ZCS e bloqueio ZVS, que é a curva em preto aqui na figura à direita. Então, lá para... ressaltando, né, que essas topologias aqui individuais, elas operam em 200 watts. Então, para 200 watts, com a estrutura com bloqueio dissipativo, ela tem um rendimento aí um pouco abaixo de 92%. Implementando o snubber não dissipativo em tal topologia, então agora ela possui entrada em condução ZCS e bloqueio ZVS. O rendimento aí é praticamente igual a 93,5%. Tendo essa evolução, né, na hora que foi implementado o conversor final, obteve essa curva de rendimento em verde, né, que ela obteve uma curva de rendimento, um valor de rendimento próximo de 94% para a potência nominal de 400 watts e próximo de 94% também para a potência
né, de 75 watts, se eu não me engano. A questão da análise dinâmica, né, a análise dinâmica é um aspecto aí decisivo em muitas aplicações. Ela analisa, né, o conversor exposto aí a uma determinada perturbação, né, e verificar como que ele se comporta a essa perturbação. Em tal capítulo foi feita, né, a validação dos modelos matemáticos. Tais conversores, né, foi realizada a operação em malha fechada e é feita uma análise da topologia com comutação suave em relação à topologia com comutação dissipativa. Aqui eu tenho a primeira topologia, né, que é o conversor Speak modificado ZVRT, né, ele está operando aqui em malha aberta. Então, à direita a gente tem a curva em verde, né, desculpa, a curva em azul. É a resposta do conversor, né, operando em malha aberta. Né, ele é um degrau aqui no ponto 0,04, é dado um degrau, e ver como é que ele se comporta. A curva em vermelho, né, foi a função de transferência obtida, né, através da modelagem de pequenos sinais. Então, né, como a gente tem 5 elementos como armazenadores de energia, a função de transferência é de quinta ordem, né? Então, a função de transferência, né, acompanha a resposta do conversor e é feito essa validação também para a função de transferência de segunda ordem, né, que também acompanha bem a resposta do conversor. Tal topologia, né, agora operando em malha fechada, né, através de um controlador PID, né, utilizando uma única malha de tensão. O transistor de carga também tem um comportamento adequado, né. Bom, a princípio é isso. Aqui a gente tem o conversor Speak modificado deve ter também o resultado experimental, né, do degrau de carga para tensão de saída e corrente de saída. Então, tanto o degrau de elevação de carga quanto a redução de carga, né, ocorre de maneira adequada, tendo a variação aí da potência de 180 watts para 90 watts. Também é feito esse degrau de carga para tensão de saída e corrente de entrada. Aqui é feita uma análise do conversor CPIC modificado, né, com comutação dissipativa, com o conversor CPIC modificado ZVRT, que possui comutação suave. Por um degrau de carga não muito crítico, né, então a gente tem a seguinte resposta. A gente vê aí que o overshoot e undershoot da estrutura com comutação suave ela é menor, né, então, mas as respostas são bem parecidas. No entanto, quando é feita a mesma análise para um degrau crítico, né, a estrutura com comutação suave, ela, né, efetua os degraus sem problema, né? No entanto, a estrutura com comutação dissipativa, ela tem uma mudança de ponto de operação, né? Como observado, a resposta fica bem lenta, né, devido que a ação derivativa, né, não dá conta dessa correção, então acaba a ação integrativa, né, tendo a condição de determinar um novo ponto de operação, né, e como a ação integrativa tem uma resposta lenta, né, a gente tem uma resposta bem ruim. Para a estrutura aí, com comutação suave, né, foi utilizado o feed-forward, né, um estudo. Então, a gente vê na figura direita que a estrutura com feed-forward tem um menor sobressinal, né, possui uma resposta mais rápida. E também temos aí que, né, a ação do feed-forward está diretamente relacionada à razão cíclica da topologia. Aqui tem a segunda topologia proposta no trabalho. Para essa topologia, né, ela é uma função, foi obtida uma função de transferência aí de sétima ordem, né. No entanto, a obtenção aí da função de transferência foi obtida através da ferramenta Smart Control do PSIM, em conjunto com o MATLAB para obtenção da função de transferência. Então, aqui a gente tem à direita a resposta, né, a resposta em malha aberta do conversor, né, na curva em azul, a resposta do conversor, e a curva em vermelho, a resposta da função de transferência, tanto para
função de transferência de sétima ordem quanto para de segunda ordem. Aqui é feito transitório de carga também, né? Também opera com única malha de tensão e com o controlador PID. E por que o controlador PID? Porque tais estruturas e, derivadas do CPIC modificado, ela possui um zero no semiplano direito, então o conversor PI não se comporta bem para, quando tem um zero no semiplano direito. Eu até verifiquei isso na simulação, mas não foi possível implementar um controlador PI. Aqui também tem a resposta experimental, do degrau de carga, então da tensão de saída e corrente de saída. O mesmo estudo é feito aí para a estrutura computação suave dissipativa em relação como que as estruturas se comportam conforme o degrau aplicado. Para o degrau com comutação, um degrau mais crítico, da mesma forma do conversor anterior, a gente tem uma resposta muito ruim, conforme observado, a mudança aí do ponto de operação. Também é aplicada a questão do feed-forward, também obteve um menor sobresinal, resposta mais rápida. Bom, como comentários finais, a gente pode observar que a topologia CPIC modificada EVT apresenta condução suave em toda a faixa de carga. A primeira topologia também ela demonstrou aí a validade do equacionamento desenvolvido e das formas de ondas obtidas. A topologia, a segunda topologia proposta nesse trabalho, ela apresenta a condução suave tanto na entrada de condução quanto no bloqueio. Foi utilizado o controle PID em ambas as topologias propostas utilizando uma única malha de tensão. Em relação à terceira topologia proposta, ela processa o dobro da potência em relação às demais estruturas. Tal estrutura também, a terceira topologia, possui entrada em condução os ECS e bloqueio os EVS. E aqui um ponto importante destacar é que para a terceira topologia não foi realizada a análise dinâmica, pois a técnica de condução suave que foi utilizada, o exame dissipativo, ele tem um comportamento bem rápido, ele não altera significativamente o desempenho dinâmico em relação à estrutura que eu trabalhei no mestrado. Parte dos trabalhos foram publicados no seguinte periódico. E é isso. Agradeço a atenção de todos.